gostaria de convidar o pastor Nelson Carvalho, né? É o ministro dessa noite. Gostaria também de convidar todos que estão aí no hall de entrada a sentar na cadeira, você ouvir a palavra de Deus. Pastor Nelson é um amigo, né, de 30 anos aí, mais ou menos. Então a gente tem uma história, né, de parceria. Nós congregamos na mesma igreja, chegamos a ter o mesmo pastor, pastor Jurandir, um homem de Deus, e temos muita coisa em comum. Ele é músico, eu também sou. Ele é casado com a mulher de Deus, eu também. Ele tem um casal de filhos e eu também tenho um casal de filhos. Então, assim, eu tive esse problema na voz há mais ou menos 15, 16 anos atrás, e por incrível que pareça, ele também teve na mesma época. A diferença entre nós é que ele tem mais fé do que eu. E ele recebeu uma cura parcial, e ele é um homem de muita fé, né? Eu sempre conheci o pastor Nelson, sempre profetizando, agindo em fé. Eu não sei a palavra que ele vai pregar hoje, mas com certeza o que ele pregar vai estar recheado de fé. E você esta noite vai sair com muito fé, muito mais crendo de que tudo é possível em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus te use, meu irmão. Obrigado. Eita, então deixa eu tirar essa. Então tá, graça e paz, amados, aleluia, que bênção mesmo. Eu estou literalmente maravilhado de ter conhecido esse novo local e essas pessoas que têm realmente sido astros, como diz o apóstolo Paulo, astros no mundo. Vocês são luz, né? Luz do mundo, sal da terra. Eu estou maravilhado de ver a obra de Deus. Pessoas que eu conhecia há muito tempo, igual o pastor Agaci disse, nós já temos uma amizade aí de beirando já os 30 anos, e muita coisa tem acontecido, mas nós não perdemos a fé, como disse o apóstolo Paulo, completei a carreira e guardei a fé. A fé nós não podemos, a fé é inegociável, nós somos de fato imparáveis, não é isso, amado? Nesse nosso propósito de servir a Deus. Então, estou maravilhado de ver como Deus tem abençoado, como a rainha de Sabá esteve visitando Salomão, ela saiu de lá maravilhada. Eu estou aqui, pastor Garcia, maravilhado de ver como Deus tem abençoado vocês. A adoração aqui, genuína, eu fiquei ali quase me derretendo ali mesmo, na presença de Deus, de unção, de alegria na presença de Deus. Eu digo isso porque é a expressão sincera do meu coração de estar aqui hoje, compartilhando com vocês. Como disse o pastor Agaci, nós temos ministrado, temos primado por uma vida de fé, porque eu creio, amado, que, como diz a palavra, pelo menos 3 vezes, textualmente é mencionado: o justo por sua fé viverá. Sem a fé, não tem sentido a vida do homem, a vida da mulher, nem digo do justo, de nenhum. Sem fé é impossível, diz a Bíblia, agradar a Deus, impossível. Não tem outra alternativa a não ser pela fé nós estamos diante de Deus. E a fé é isto, a fé vê o invisível. Nós temos um capítulo inteiro no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre as conquistas, as virtudes de pessoas de todos os níveis, de todos os tipos, de todas as estirpes, falando sobre a fé, deixando para nós o exemplo. O apóstolo Paulo
começando o capítulo 12, eu falo apóstolo Paulo, porque muita gente crê que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus, mas isso não é uma coisa oficial. Mas então ele introduz o capítulo 12, dizendo: visto que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, sigamos também com paciência e corramos esta carreira que nos está proposta. Amém, amados? Glória a Deus. Então é isso que nós estamos aqui também, compartilhar a fé, esta vida de maravilha que Deus tem nos dado através de Jesus Cristo. Então eu vou pedir a gentileza dos amados irmãos, que pode abrir a Bíblia, ou os que foram acompanhar aqui pela tela aqui, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos ver dos versos 4 ao 8. Eu creio que há uma lição muito importante nesse trecho, uma história, um relato, uma experiência que alguns discípulos tiveram com Jesus. Pedro, um dos principais aqui, e ele tinha sempre os seus auxiliares, geralmente Tiago e João e alguns outros que a Bíblia não menciona, mas aqui a história aqui se dá com a proeminência aqui do apóstolo Pedro. Então Lucas 5, do verso 4 ao 8, já está ali. Então lemos o seguinte: e quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, pois sou homem pecador. Olha que maravilha. Já pararam para analisar a profundidade dessa experiência? Simão Pedro, um pescador, um homem experiente, ele era o mais velho dos discípulos que foram chamados por Jesus. Ele era o mais velho, devia ter por volta de uns 30 anos, e ele era experiente na pescaria. E nessa noite aqui, eles fizeram todo o esforço, usaram todas as habilidades, todas as técnicas, todo o seu empenho. E aí a Bíblia, nos versos anteriores, diz que eles estavam já lavando as redes para desistir. Aí foi quando Jesus apareceu e lançou-lhes esta palavra, esse desafio, como nós lemos aqui: lança a rede. Aí ele falou assim: ô mestre, nós trabalhamos a noite toda e não tivemos êxito, nada, nenhuma piaba. Pastor, que negócio, que é piaba? Acho que todo mundo sabe, eu estou aqui, né? Piabinha, né? Quando eu era menino, eu pescava, eu gostava de pescar, e aí eu pegava só as piabinhas ali, né? Teve um dia que eu fui na barragem do Rio Descoberto, e eu pesquei uns piaus, uns peixinhos maiores, uns carás, e aí eu já fiquei animado: eita, meu Deus, estou pescando agora, né? Mas Pedro falou: Senhor, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra vamos lançar a rede. Irmãos, olha só que determinação, olha só que atitude nobre, que atitude de vencedor, de vitória, de empreendedorismo foi dado aqui por Pedro. E ele, reconhecendo quem estava dando a ordem para ele, disse: olha, mestre, porque Jesus havia
concluído um discurso, Jesus estava ensinando as multidões, ainda não havia escolhido os seus discípulos, mas eles estavam ali vendo as multidões e tal, e ele já foi reconhecendo: mestre, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. Eu sei que Pedro poderia ter ouvido por certo que Jesus dizia ao paralítico: levanta-te, e o paralítico levantava, porque a notícia corria, a notícia se espalhava, a notícia era de uma ponta a outra, multidões iam de todos os lados se aglomerando para ouvir e experimentar os milagres de Jesus. E Pedro com certeza já tinha ouvido muita coisa, por isso ele disse: mestre, reconhecendo a sua autoridade, eu vou lançar a rede porque o Senhor falou. Fé. Olha o que eu estava falando agora há pouco, fé. Ele poderia dizer: olha, Senhor, o Senhor é mestre, mas o pescador aqui sou eu pesquei, eu trabalhei a noite toda e não tem peixe aqui. De uma coisa eu sei, não tem peixe aqui. Ele poderia ter dito isso. Muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. Jesus fala assim: olha, eu quero te abençoar. A palavra, muitas vezes a palavra, nós vemos na palavra, o Senhor quer nos curar, quer nos abençoar, quer nos prosperar. Aí você diz: Senhor, mas, aí nós temos o mas, que é adversativo mesmo. Esse mas aqui de Pedro foi uma conjunção adversativa positiva, vamos dizer assim, né? Senhor, eu fiz tudo que eu podia, mas vou te obedecer. Esse mas é bom. Nós devemos sempre ter esse mas assim na ponta da língua, para dizer: olha, Senhor, estão dizendo aí que o mundo está aí, a pandemia, que está isso, tem tantos termos aí, endemia, que estão agora já falando da possibilidade de ser uma endemia e tal, e muita gente morrendo, blá, blá, blá. Mas esse mas nós temos que ter. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que curou, que fez milagres lá, Ele é o mesmo que está fazendo milagres hoje também. Aquele que preservou o seu povo lá no Egito, que preservou o seu povo atravessando o Mar Vermelho e no deserto, Ele é o mesmo hoje para nos poupar, nos abençoar e nos fazer prosperar, nada obstante as adversidades que estão aí à nossa volta. Esse mas nós precisamos ter sempre. Agora o outro mas é dos que não creem, aqueles que falam: eu sei que estão pregando, igual eu fiquei maravilhado aqui de ver em pelo menos 4 canções falando sobre a volta de Jesus. Maravilha, nós devemos anunciar mesmo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele pode vir a qualquer momento. Aí se Ele não vier, nós somos abençoados do mesmo jeito. É muito melhor você pregar a volta de Jesus e continuar esperando e pregando, do que se desviar e Ele aparece de repente, pluf, e você: ei Senhor, espere por mim, e Ele, na próxima, filho, depois da grande tribulação a gente volta a falar. Então, mas olha, esses que não creem, eles estão sempre ali na porta, sempre ali às margens, mas Jesus está dizendo aqui: faze-te ao mar alto. Deus não quer que nós fiquemos às margens. Eu gostei da pastora falando aqui, temos que ser intencionais em tudo que nós fazemos para Deus, temos que ser mesmo íntegros e fazer mesmo com vontade, intencionalmente, falar: eu vou fazer. E como Pedro: Senhor, olha, não importa o que eu tenho a experimentar até aqui. Quando ele fala: havendo trabalhado toda a noite, vamos pegar esse trecho toda a noite, figurativamente, e aplicar aqui as situações. Às vezes você fala assim: Senhor, eu já estou há 1 ano, um exemplo, doente, todo um ano já doente, mas sobre a tua palavra, eu agora vou dar um passo de fé e vou receber a minha cura em nome de Jesus. Ou então, vamos aqui dar alguns exemplos: Senhor, olha, eu estou desempregado já tem 2 anos, mas sobre a tua palavra eu vou
levar o meu currículo, eu vou fazer, vou abrir a minha empresa, vou empreender, eu vou ser bem sucedido. Esse é o que Deus quer de nós, um povo destemido, um povo que realmente vai à frente, marchando em fé. Alguns já têm décadas, toda noite, essa noite já vai se estendendo por décadas, às vezes um casamento, que às vezes tem décadas já de sofrimento, e eu conheço às vezes umas histórias tristes de casais, que depois de 30 ou 40 anos, se separam. Eu falo, meu Deus, eu aprendi há muito tempo, que os anos críticos são os anos, os primeiros anos, até os 7 anos, até o 7º ano, aí a pessoa espera os 30, 40 anos, para depois falar assim, acho que eu fiz uma escolha errada, e aí se separam, décadas às vezes, toda noite, ali olha, com frustração, mas o Senhor tem uma palavra de vitória, de restauração, de transformação para você e para toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E alguns ainda podem dizer, pastor, essa noite aí, toda noite, para mim é a vida toda, eu já tenho a minha vida inteira. Tem gente que fala assim, pastor, a minha vida inteira é assim. Mas olha, amado, em nome de Jesus, Deus tem uma palavra de vitória para você hoje, e siga o exemplo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro disse, Senhor, eu vou lançar a rede ao mar alto, eu não vou ficar à margem olhando, enquanto alguns são abençoados, enquanto alguns estão experimentando o mover de Deus, não, eu vou logo entrar. Nós não podemos, amado, o cristão de fé, ele não pode ficar olhando, olha, deixa eu ver, isso não é um jogo, você fala, deixa eu ver a hora que eu posso entrar, não, você crê, que essa é o chamado de Deus, que esta é a mensagem de vida. Os apóstolos disseram, Senhor, só Tu tens as palavras de vida, então você crê, então temos que entrar logo, pular na adoração, pular no louvor, pular na fé mesmo, amado, crendo que o Senhor é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo até que nós cremos. Ele fala, do que tudo que nós cremos, infinitamente mais Ele pode fazer. Por quê? Porque Ele nos ama, e porque Ele fez um sacrifício eterno por nós. E aí sobre isso eu quero avançar um pouquinho. Eu prometi a minha mulher, a pastora Eni, até ela não veio hoje, por questões também de preservação, ela não está saindo, na verdade. Falei com o pastor Garcia, ela não está saindo, está pegando os cultos ainda online, não contraiu nenhum vírus, nenhuma infecção, nada, mas ela é muito medrosa, ela fica ali e tal, né? Eu falo, amor, vamos à casa do Senhor. Ela, não, eu não quero não, vai lá, eu estou aqui, ó, vendo tudo aqui e tal, amém, glória a Deus, não vou discutir, não vou condenar. Jesus disse, nem eu também te condeno. Então não podemos condenar ninguém, amado, viu? Nós não somos condenadores, nós somos apoiadores de todos aqueles que querem servir e agradar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então eu prometi para ela que eu ia pregar assim uns 20 minutos, mas eu estou achando que já está quase, né? Vamos lá, eu não vou me empolgar muito aqui não, pastor Garcia. Eu sei que a gente, quando começa a entrar assim nesse mover, a gente vai entrando e o tempo às vezes vai correndo, mas eu não vou me perder aqui naquilo que Deus tem me dado para falar. O que eu quero, o cerne dessa expressão aqui, do apóstolo Pedro, é o seguinte, amados, muitas vezes nós temos nos apoiado em nossa própria habilidade. Por isso que muitas vezes temos experimentado noites, né, anos, meses, décadas e tal, uma vida às vezes, de frustração, porque nós temos vivido apoiado, não te estribes, né? A Bíblia fala, provérbio, não te estribes no teu próprio entendimento, e muitas vezes nós temos nos estribado em nosso próprio entendimento, esforço. Olha o que eles disseram aqui, havendo trabalhado
toda a noite. Eles se esforçaram, eles fizeram tudo o que sabiam fazer, mas não tiveram êxito. E o que eles obtiveram de bênção, de dádiva, foi justamente porque Jesus ordenou e eles obedeceram. Ou seja, então não foi um produto ali do esforço deles. Amado, toda a Bíblia nos aponta para esta verdade. Eu gosto muito de Efésios 2, 8 e 9, onde fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que eu quero enfatizar, repito, é a necessidade de nós entendermos que tudo é por Ele, é tudo por Ele, é tudo sobre Ele, não é nada sobre mim. O apóstolo Paulo fala, não temos a capacidade de fazer alguma coisa, nada, mas a nossa capacidade vem de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu trabalhei mais do que todo, na verdade não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele faz questão de explicar que foi a graça. E Jesus também disse antes, sem mim nada podeis fazer. Na verdade nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, esteio de Deus, coluna de Deus, mas Ele é que faz tudo em todos. 1 Coríntios 12, sobre os dons, fala, o mesmo Espírito é que opera tudo em todos. Então quando o homem, em geral, tenta fazer, aí ele está na verdade ocupando o cenário digno de Deus, apropriado para Deus, e aí Deus não vai competir com ele. Então nós precisamos entender que se nós, disse João Batista, convém que ele cresça e que eu o quê? Diminua. Então não tem como a gente, não, eu vou, calma, não tem como a gente falar assim, olha, eu vou crescer aqui. Não, a gente tem que diminuir para que ele cresça, que ele cresça. E quando nós entendemos isso, sobretudo pegando os princípios aqui dessa narrativa de Lucas 5, 4 a 8, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas aí eles pegaram depois grande quantidade de peixes, não fala quantos, mas os 2 barcos ficaram cheios de peixes, que eles pegaram a obedecerem a Jesus. Vamos pegar aqui alguns outros exemplos, para mostrar o que eu estou aqui procurando passar, pela direção do Senhor aqui. Todos conhecem a vida de José, lá de um dos patriarcas, lá, filho de Jacó e tal. José, ele teve uma história de muitas frustrações também, quase que uma vida toda. Ele teve os seus sonhos, e ele compartilhou com seus irmãos e o seu pai, mas ninguém deu atenção aos sonhos dele. O próprio pai, Jacó, disse, olha, filho, o que você está dizendo? Você está querendo dizer que viremos nós, eu e tua mãe, vamos nos prostrar diante de ti? O próprio pai dele ficou assim, meio tal, Os irmãos, movidos de inveja, venderam José como escravo para o Egito. E ele já lá como escravo no Egito, trabalhou. Mas aí que vem uma coisa, está vendo? Até eu aqui já fui me deixando levar pelo que a maioria ensina. Muita gente fala que José foi o que foi, porque ele era habilidoso. José, eu quero ser como José, habilidoso, formoso, tudo que ele fazia dava certo. Mas a Bíblia fala uma coisa lá, porque a graça, porque o Senhor o abençoava, o Senhor era com ele. José, ele não era um exímio administrador, não. Mas o que ele fazia era por excelência, mas era Deus é que fazia aquilo prosperar. Nós vamos ver aqui logo em seguida. Ele prosperou sim na casa de Potifar,
tanto é que Potifar o colocou sobre toda a sua casa. E aí a mulher de Potifar se lançou insidiosamente lá contra ele, e ele fugiu. Aí foi acusado e lançado no cárcere. Aí chegou ao fundo do poço, literalmente, as masmorras. Aí é que entra, amado, a explicação bíblica, para nós entendermos assim perfeitamente qual era a diferença, o diferencial na vida de José. Ele estava lá na prisão, as suas habilidades ali, ele foi bom ali, o carcereiro entregou tudo para ele também, porque a graça de Deus estava sobre ele. Mas observa uma coisa aqui, quando os dois funcionários lá de Faraó, o padeiro e o copeiro, tiveram sonhos, José teria alguma habilidade humana para interpretar aqueles sonhos? Não, ali não havia. O próprio Daniel também foi um outro homem muito assim virtuoso. Quando o Nabucodonosor teve um sonho e queria decapitar todos os sábios que não entendessem aquele sonho, Daniel falou assim: rei, não tem ninguém que possa saber esse sonho, mas há um Deus no céu que revela. Há um Deus que pode revelar os segredos. E Daniel, a Bíblia diz que ele foi orar. Ele não tinha nada mais a fazer, ele foi orar. E aí, numa noite, Deus graciosamente revelou o sonho e a interpretação para Daniel. Pergunto, houve algum mérito humano, algum esforço humano da parte de Daniel? Não teve. Foi puramente a graça de Deus, o favor de Deus, que é o significado de graça, é favor imerecido. A gente não merece, amado. Por mais que a gente faça, a gente pode ser vestido de ouro, polido, formado, PhD, pós-PhD, e pode pensar em toda a formação, toda a beleza poética e literária e tudo, discursos. Você não consegue impressionar nem, um fio ali de Deus. Não tem como, porque Ele é excelente. É como a canção que nós vimos aqui. Eu não sabia, não tinha ideia de como Ele é. A gente às vezes pensa que é alguma coisa, mas se a gente enxerga pelo menos assim os pés de Jesus, a gente fala: meu Deus, eu não sabia era nada. Eu falei do que eu não... Como Jó, né? Jó, eu quero ser justo, Senhor, onde é que está o meu pecado e tal? E Deus em silêncio. E Jó, não sei o que lá, não sei o que lá. Quando Deus falou, aí Jó, eu falei do que não entendia. Oh, meu Deus. Calou-se. Coisas maravilhosas demais para mim. Assim somos nós, amados. Então, na vida de José, a graça de Deus. Na vida de Daniel, a graça de Deus. Agora, pegando aqui um pouco mais à frente, um resumo da história da vida de Pedro e também João, para fazer um comparativo aqui, para nós entendermos como deixar o rio de Deus fluir. Eu fiquei maravilhado aqui também com essa flâmula aqui, imparáveis, esse rio. Vocês já notaram, alguém já ouviu falar de um rio que sobe? Não tem. O rio sempre desce a correnteza. O rio vai descendo, ele não para, ele é realmente imparável. O rio não volta, correnteza acima, não volta. Por isso é que Jesus falou em João 7,37, que o Espírito de Deus em nós nos faria como um rio. Aquele que receber o Espírito, rios de água viva fluirão do seu interior. Então nós somos, esse rio é Jesus, mas nós somos esse rio. O rio flui também do nosso interior, para alcançar outros, o rio ele vai seguindo, a correnteza vai seguindo ali, a inclinação, o favor de Deus, a direção de Deus. Nós não podemos ir contra o favor de Deus, a direção de Deus.
Jesus falou para Saulo: Saulo, você está indo contra, você está me perseguindo, é duro para ti recalcitrar, você não vai conseguir. Então, não consegue ir contra o favor de Deus. A gente não consegue, vai ficar igual Pedro, tá? Toda noite ali, pescando, lançando, fazendo, blá, blá, blá. Aí você fala: olha, senhor, 10 anos, 20 anos, 30 anos, nada. Mas não é isso que Deus tem preparado para vocês, amém? Glória a Deus. Nós estamos entendendo aqui que nós somos levados como fluindo no favor de Deus, na direção de Deus, na graça de Deus, deixando que Ele cresça, que Ele faça, e apenas recebendo essa bênção, essa dádiva em nós. Olha só que maravilha aqui, Pedro e João são 2 exemplos de nós mesmos aqui. Quem era Pedro? Pedro, ele era impetuoso. O nome Pedro até era pedra, mas ele antes chamava-se Simão. Jesus deu o nome de Pedro para ele, porque ele era mesmo impetuoso, e ele era a pessoa que não deixava o favor de Deus fluir, porque ele estava sempre na frente. Ele cortava a orelha de Malco, daqui a pouco fugia de medo. Ele estava lá no pátio, entrei no pátio, daqui a pouco a criada: epa, você também é um deles? Não, fugia. Então o que adiantava o ímpeto dele? O que adiantava o trabalho dele, se na hora de honrar a Deus, ele não permanecia? Ele fez tudo isso pensando em agradar a Deus. Ele não era mau, ele queria agradar a Deus. Pedro, ele tinha uma intenção de agradar a Deus, mas Jesus ensinou para ele que não é dessa forma que o favor de Deus opera. Quando lá na frente, Jesus perguntou assim: Simão Barjonas, tu me amas? Aí Jesus perguntou a Ágape: você me ama, Ágape? E ele: Senhor, ágape não, mas filéu sim. Filéu é o amor fraterno, filéu. Aí Jesus: então tá, apacenta as minhas ovelhas. Aí deu um tempinho: Simão, tu me amas? Ágape de novo. E ele: assim, ágape não, mas filéu sim. Tá bom, apacenta os meus cordeiros. Aí perguntou 3ª vez. Aí Jesus já entendeu que não ia Pedro e Simão não ia corresponder mesmo, não ia aguentar. Aí Jesus já baixou o nível e falou assim: olha, Simão, você me ama, filéu? Aí ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Aí Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro já tinha então recebido a cura, a graça de Deus já estava sobre ele ali. Ele não era mais aquele da espada, não, ele já estava ali tranquilo e tal, mas ele aprendeu. Agora vamos ver João, companheiro dele lá. João, ele não era impetuoso durante o seu ministério lá com Jesus, seu discipulado. A gente não vê muitos relatos de João, mas enquanto Pedro queria desesperadamente provar que amava Jesus, João simplesmente desfrutava do amor. Onde é que estava João? Reclinado sobre o peito de Jesus, sabe? Na ceia, quando o traidor foi mencionado, aí disseram: João, pergunta para o mestre aí, quem é o traidor? E João estava reclinado no peito de Jesus, falou assim: mestre, quem é o traidor? Aí Jesus: João, eu vou dar o pedaço de pão aqui para o traidor, viu? Aí pegou o pedaço de pão e deu para Judas. Então João estava lá, reclinado. Diferença aqui, repito, vamos imaginar, vamos aqui aprender esse exemplo aqui que Jesus quer de nós hoje. Nós não temos necessidade de provar amor a Deus, nós nunca vamos conseguir provar. Jesus perguntou, lembra, 3 vezes para Pedro, e ele sentiu que não conseguiria provar aquele amor.
Mas João não, João, em vez de querer provar, João simplesmente usufruía, desfrutava. É isto, amados, que Deus quer de nós hoje: desfrutar, usufruir, receber. Por quê? Porque tudo já foi feito. Eu vou caminhar para a conclusão agora, porque já deu o tempo aqui previsto para mim. Tudo já foi feito. Eu pergunto uma coisa, lá em Atos 1, no comecinho, acho que versículo 3, fala que Jesus, havendo terminado toda a obra a que viera fazer, assentou-se à direita do Pai. Por que Jesus assentou-se? Porque acabou. É igual Deus lá em Gênesis capítulo 2, no 7º dia. Havendo Deus refez o mundo em 6 dias, e no 7º Deus descansou. Jesus assentou-se, está assentado. Estevão, quando viu Jesus lá, falou: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Ele viu em pé, na verdade, em pé à direita de Deus. Jesus estava lá em pé, mas é o que ele levantou, falou: não, eu vou ter que levantar agora, porque esse meu servo, esse meu filho, Estevão, está demais. Aí Jesus levantou, mas Jesus está sentado, de acordo com Atos 1, creio que é o versículo 3, por quê? Porque ele concluiu a obra. Então agora é minha vez, deixa eu arregaçar as mãos aqui. Não, está tudo concluído. Aí você fala assim: heresia. Heresia, não heresia. Isso é o mais profundo ensinamento bíblico aqui, de Gênesis Apocalipse. Gênesis Apocalipse. Jesus já fez tudo. Existe uma palavra na língua grega, de onde é o original do Novo Testamento, que chama-se sozo. Eu já vi muito essa palavra, e eu pesquisei realmente, não ouvi, eu fui lá e pesquisei mesmo. E a palavra sozo, ele está no particípio do grego, particípio, dizendo que é uma coisa feita, concluída, encerrada. Como Jesus bradou lá, tetelestai, está consumado na cruz, está feito. Então, o que o sozo inclui? O sozo, ele lá ele foi traduzido em várias palavras aqui, aqui. Uma delas é cura. Quando Jesus falou assim: olha, filho, filha, vá em paz e ser curada. Essa palavra curada é sozo. Receba o sozo, a cura. O outro: filho, fica livre deste teu mal, ou seja, libertação, seja liberto. Sozo, particípio, algo feito já, concluído. Fala também de provisão. A provisão, o apóstolo Paulo fala: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. É algo também já no pensamento de Deus, já concluído também. Porque também em Efésios 1,3 fala que nós já temos toda sorte de bênçãos. Nós já temos, já fomos abençoados. Sobre a cura, a expressão é: por suas feridas fostes sarado. Eu não, Senhor, eu vou ser curado. Não, você já foi curado. Eu vou ser próspero. Não, você já é próspero. Uma coisa aqui também tem falado muito comigo, como o pastor Garcia falou, eu tenho um casal de filhos, ele também tem, e o meu filho passou um tempo afastado, e eu pensei: meu Deus, o que eu faço agora? Aí o Senhor me trouxe a revelação da libertação, da graça, do sozo. E aí de lá para cá eu passei a dizer assim: olha, o meu filho é salvo. Não será, mas ele já é salvo. Amados, a Bíblia fala: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Mas será depois que crê, antes de crer. Depois que você crê, já está salvo. O carcereiro: o que eu tenho que fazer? Só crer. Fazer não, você só tem que crer.
uma vez que você crê, então todos serão salvos. Aí ele creu e todos foram salvos. Atos também, Atos, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu e minha casa, Josué falou, servimos ao Senhor. É isso que nós temos que declarar, meus irmãos, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Você que tem filhos, ou algum parente, que você acha, está perdido. Não diga isso. Porque, de acordo com a obra de Jesus, ele já está liberto, ele já está salvo. Como o pastor Garcia falou agora há pouco, eu tive muito mal da voz, a ponto de o terapeuta que me consultava lá, ele falou assim: olha, você está proibido de pregar. Eu falei que pregava na igreja, falou: você está proibido de pregar, eu te proíbo de pregar. Aí eu levei aquele choque assim, falei: e agora? Aí eu falei: não vou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, eu vou continuar pregando, sabe? E continuei pregando. Um dia eu estava lá em casa, ouvindo lá uma pregação sobre fé, e aí ali tranquilo, ali crendo, acompanhando, concordando, aí eu senti só uma mão passando aqui nos meus pulmões, aqui, assim, aí eu assustei, falei: opa, isso é Deus. Aí eu estava tomando um monte de medicamentos para voz, para tudo. Aí eu falei: olha, eu sinto, eu falei minha mulher, amor, eu sinto que agora não preciso mais dos medicamentos. Peguei, joguei tudo, e de lá para cá eu venho experimentando melhoras. Aí você fala: mas então você não está curado? Não, eu estou curado. E os sintomas? Os sintomas não interessam, porque andamos por fé e não pelo que vemos, amém? Não pelo que vemos, amado. Você não é aquilo que você vê, você é aquilo que você crê. O que importa é a sua fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, amém? Glória a Jesus. Então olha, nós vamos orar. Eu não vou poder falar muito mais aqui que eu gostaria, mas eu quero concluir com esse contexto aqui, de que nós precisamos, a melhor maneira de honrar a Jesus é receber tudo o que Ele sofreu para nos dar, tudo que Ele nos deu na cruz. O sacrifício de Jesus foi completo, foi perfeito, e não foi apenas para você, é para você e para tudo o que se relaciona a você. Há um verso bíblico, acho que no Salmo 138, fala assim: olha, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Então o seu trabalho, você é próspero no seu trabalho, você é próspero no seu empreendimento, na sua empresa, você é próspero emocionalmente, você é curado, não importa os sintomas. À medida que você continua professando a fé, os sintomas vão ter que desaparecer, porque não dá para conviver ou os sintomas ou a sua fé, os dois não coexistem, não vivem juntos. Você persevera na fé e aí os sintomas fogem. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vamos, por gentileza, ficar em pé em nome de Jesus, e vamos neste momento nos colocar diante dele. Eu quero assim te convidar neste momento, se você ainda não fez, mas mesmo que você já fez, vai um pouco mais. Olha o que nós lemos lá: faze-te ao mar alto. Vamos mais fundo hoje, vamos um pouco além hoje, vamos, sempre é possível ir além na fé. Ninguém nunca chegou ao limite, nunca. Sempre é possível ir um pouco mais. Vá por você, vá pelos seus filhos, pelos seus pais, vá pelo seu trabalho, pela sua prosperidade, provisões. Vá pela revelação de Deus. Se você fala: não, eu já tenho tudo, então vai mais perto de Deus. O apóstolo Paulo diz: olha, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que eu possa conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero conhecê-lo, e considero tudo como lixo, como refúgio, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então eu quero te convidar hoje a ir mais fundo. Representando, você é um sacerdote. A Bíblia diz que Deus te fez reis, rainhas e sacerdotes, sacerdotisas, e reinarão onde? No céu? Não, na terra. E já começa aqui. Nós estamos na terra ainda. Então você já é rei e sacerdote aqui na terra. Glória a Deus, amado irmão. Vou convidar então você também que quer se juntar ao amado irmão aqui. Você tem uma causa, é pelo seu filho, é pelo seu marido, pela sua esposa, é pelo seu trabalho, ou você quer simplesmente, eu quero conhecer mais de ti, Senhor. Eu quero te convidar então a vir aqui e expressar este desejo, essa sua determinação de receber mais, receber o sozo de Deus, receber a cura completa, não ter mais dúvida alguma de que você está curado, seja câncer, seja qualquer contaminação, infecção, vírus, nada é páreo, nada pode deter a sua fé. Você é imparável, aleluia. Diga assim: eu sou imparável. Fala assim: pela fé eu sou imparável, não por mim mesmo, mas pelo poder e pela graça de Deus em mim, em nome de Jesus. Pode se deitar diante do Senhor. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Entregue-se ao Senhor. Só bater que eu vou abrir pra você. Vamos adorar, aleluia. Entrar. Expresse a sua voz de adoração. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Diga isso, todo o teu coração. Já coloquei as minhas vestes brancas. Declare com todo o seu coração. Estou satisfeito. Derrame-se diante do Senhor. Vem, vamos dançar. Navegue no oceano do Espírito. Diga: já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. diga isso ao Senhor. Declare de todo o teu coração. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo
ministração específica, enquanto os ministros continuam. Você que está com algum sintoma de enfermidade, ou você, ou algum passou da sua casa, filho, pai, esposa, algum cônjuge, é que você possa colocar a mão aqui agora no seu coração em sinal de concordância, de fé mesmo no Senhor, para você receber agora. Receba a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, por suas feridas, pelas feridas de Jesus, você já foi curado. Seus familiares, seu filho, seu cônjuge já estão curados. Você recebe agora a cura. Todo mal, toda dor, todo incômodo, toda inflamação agora está repreendido da sua vida. Repreendido. Receba o refrigério, receba a cura, receba agora, pelo favor de Deus, a bênção plena, a dádiva. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Olha só, quem tem algum familiar ainda que você assim, visivelmente ainda está lá fora, ainda não está rendido aos pés de Jesus. Sim, olha só. Então agora você vai receber agora a libertação e a salvação dele agora de maneira concreta. E você não vai olhar mais para ele ou para ela como alguém que está lá fora, mas você já vai vê-la como alguém que já está rendido aos pés do Senhor, já rendido, já salvo, já liberto. Você já vai dar graças a Deus por isso, já vai dar louvores a Deus, já vai viver em ação de graças a Deus pela salvação dos seus familiares, pela provisão financeira, pela sua cura emocional, cura física também. Receba hoje, em nome de Jesus. Diga assim: olha, eu recebo a cura para a minha vida, espírito, alma e corpo. Eu recebo a salvação, a libertação de toda a minha família, para a glória do nome de Jesus. Eu recebo a provisão para toda a necessidade da minha vida. Diga: eu sou próspero, eu tenho abundância, eu tenho vida e abundância, porque eu tenho Jesus, que deu tudo para mim, e Ele é tudo para mim, e eu vou honrá-lo com a minha fé, e vou experimentar o melhor de Deus, porque eu sou filho de Deus, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Imagina